Copasa, eu acho que eles estão tentando privatizar tudo, porque é a ideologia do partido dele, né? E aí eu discordo muito desse tipo de coisa. Vou até explicar como é que funciona depois, como é que esses políticos tentam convencer a gente de que privatizar é uma boa ideia. Vamos falar agora aí, porque você fala no seguinte, a privatização que eles, a privatização que eles vendem pra gente é o quê? De a empresa pegar aquilo lá e custear tudo aquilo com o dinheiro delas mesmo, daí aí gerar um imposto pro governo, além disso gerar uma parte do lucro pro governo, e aí o Estado não precisar gastar com aquilo, com os custos, aí ter um custo. É basicamente isso que eles tentam vender, né? Como é que você enxerga? Na retórica, sim, mas na prática, quando eles estão no poder, como é Aham. que eles fazem? Eles fazem o seguinte: quando a empresa está com a popularidade alta, eles vão lá e reduzem o investimento nela. Aí começa a demitir funcionário. Eles fizeram isso com os Correios, falando nacionalmente, né? O Temer e o Bolsonaro fizeram isso com os Correios. Eles começaram a reduzir o investimento, a demitir os funcionários e aí piorar a qualidade de serviço. Para quê? Para queimar a imagem da empresa, né? Uma empresa que estava lá de boa, estava funcionando, tinha seus problemas, precisava até de mais investimento para funcionar, mas até certo ponto dava lucro. E aí a questão era como que esse lucro estava sendo utilizado, né? Se o governo reinvestia ou se tirava e deixava a empresa, né, se lascar lá. E aí foi sabotando, 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 até que a empresa, né, vai espalhando as notícias, fala, o Correios não entrega mais minha encomenda e tal. E aí todo mundo começa a meter o pau nos Correios. E aí cria aquele ambiente, bora privatizar os Correios, privatizar vai melhorar, se privatizar vai baixar os preços. Aí eles criam a propaganda. E não é bem assim. E não é bem assim. Aí Não é quando bem, eles não. sentem que tá no clima e tem apoio popular para privatizar a empresa, sabe o que eles fazem? Eles vão lá, injeta dinheiro na empresa para consertar tudo que tem de errado nela, para vender ela para iniciativa privada arrumadinha. Entendeu? Porque e você pode ver, o Correio recentemente já estava dando um lucro bom. Por quê? Porque eles reinvestiram nela para tentar entregar para iniciativa privada, né? Deixar a casa arrumada com dinheiro público. Porque o correto, beleza, se você vai privatizar uma empresa que está dando prejuízo, você tem que entregar ela do jeito que tá e a iniciativa privada que arrume. Porque o objetivo é esse. Agora, se você vai lá e faz a sua empresa ficar top para depois vender ela, você tá passando a perna no povo. Porque se você teve condições de fazer a empresa funcionar e ela tá dando lucro pro povo, que diabo você vai entregar para iniciativa privada para meia dúzia de empresários lucrar? Né? E aí eles tentam fazer isso com todas as empresas quando a direita liberal assume o poder. Eles tentam fazer esse esquema, né? Reduz o investimento, espera o povo reclamar. O povo reclamou, fala que você quer privatizar. Quando o povo concordar, você investe de volta de novo para entregar a empresa para iniciativa privada. Sorte que ainda não conseguiram entregar os Correios, não conseguiram entregar a CEMIG nem a Copasa. E tem a questão também da Eletrobras. A Eletrobras quase foi, mas a justiça barrou. Porque na hora que eles foi ver lá os contratos, viu que estava subfaturado, né? O cara tava tentando vender ela por 1/5 do preço que ela realmente vale, ou até mais. Ou melhor, até menos, né? Mais barato do que isso. Tava querendo vender ela a preço de banana. E aí o Ministério Público foi lá e viu que Ah, tá né? errado isso aí. Tá uma fumacinha aí, vou investigar esse negócio. E aí foram lá e cancelaram a privatização da Eletrobras. E aí, por que é importante a gente manter empresas desse tipo estatais? Porque são empresas de grande escala. Se você entrega ela para iniciativa privada e vira um monopólio privado, eles vão sempre ditar o preço e dar o maior lucro para eles. Quando você permanece ela como estatal, aí ela vai ter uma função social que é entregar o serviço mais barato pela melhor qualidade possível. Essa é o ideal. Nem sempre dá certo porque existe o fator político envolvido, mas isso acaba indo na cabeça do povo por eles achar que só existe corrupção na política. Mas não.
que mais tem é empresário corrupto. Sim. Então, a corrupção está dos dois lados. Não importa se vai ser privado ou estatal. A corrupção vai estar lá. A questão é, qual que é o objetivo da empresa privada? Lucro. Qual que é o objetivo da empresa estatal? Benefício da sociedade. Né? E qual que é o principal ponto dessas empresas para beneficiar a sociedade? É um negócio chamado subsídio cruzado. Se você for pegar e desmembrar essas estatais em várias pequenas empresas, todas as empresas que forem de interior, né, ou comunidade rural, ou assim, Vai ser deficitário. cidade pequena, as empresas vão falir. Isso mesmo. Porque é deficitário. Ele fica Agora, falando disso, ele fala dos aeroportos. isso, ele fala Tá pegando essa da base concessão dos aeroportos, Aham. mas ele também fala isso sobre os correios, Sim. né? E aí, nas cidades pequenas, essas empresas não vão dar conta, elas vão ter prejuízo. Mas na cidade grande, as empresas vão lucrar doidado. Então, quando a empresa é estatal e atende todo mundo, o lucro da cidade grande paga o prejuízo da cidade pequena. E aí mantém tudo equilibrado e todo mundo pagando um preço justo. Quem pode pagar mais, paga um pouquinho a mais, que é o pessoal da cidade grande que tem acesso a emprego de maior qualidade. E quem está na cidade pequena, que está ali trabalhando com lavrador, fazendo serviços simples assim para a prefeitura, paga menos. E se vocês repararem, a tarifa de conta de luz, ela muda de cidade. Tanto é que você olha aqui em Olhos d'Água é um, você olha em Montes Claros é outro, você olha em BH é outro. Quanto maior a cidade, maior a tarifa. Porque no local onde você tem maior oportunidade de trabalho, maior nível de renda, é o pessoal que vai ter mais condição de pagar conta maior. E aí, se você privatiza, o que os caras que vão privatizar vão querer fazer? Eles vão querer ficar só com a fatia que dá lucro, que foi o que aconteceu com os aeroportos. Né, os aeroportos do Brasil lá, tinham vários aeroportos que estavam sendo comandados por um estatal. Aí eles decidiram pegar os aeroportos que davam lucro, privatizaram, e os aeroportos que davam prejuízo ficou com o Estado. A lógica deveria ser o inverso, né? Se fosse seguir a lógica liberal de mantém o que dá lucro, privatiza o que dá prejuízo, mas eles sempre fazem o contrário. Eles sempre querem privatizar o que dá lucro e deixar o que dá prejuízo para o Estado. E aí, agora a gente está tendo essa, né, a empresa que pegou lá o aeroporto lá no Rio de Janeiro, do Galeão, devolveu o aeroporto porque não tava conseguindo manter. E o que sustentava aquele aeroporto lá era o subsídio cruzado que tinha antes, né, quando todos os aeroportos eram comandados por um estatal. E aí o povo sempre paga a conta. Ó. Tudo influenciando em nós, galera. E, Leandro, nessa questão aí, a gente já tocou no assunto de privatização. E como é que você enxerga hoje a situação do Brasil atual? Isso a gente falando de emprego, saúde, educação. A gente pode falar um pouquinho, vamos começar pelo emprego, né? Como é que tá? Vamos fazer o primeiro mapeamento. Como é que tá a situação do emprego no Brasil? Atualmente a gente está com o quê? 11% de desemprego, né? 11 a cada 100 pessoas estão procurando emprego e não acham. 4 de cada 100 já desistiram de procurar. 24 de cada 100 estão trabalhando, mas estão trabalhando numa profissão que não é adequada para eles, que eles têm uma formação superior melhor. Um exemplo que a gente pode citar disso é o Uber. Né? Tem um monte de engenheiro, advogado, um monte de gente que fez ensino superior que está trabalhando de Uber. Isso aí a gente chama de subutilização, tá nessa estatística. 24 de cada 100. E a estatística mais gritante é 40 de cada 100 estão na informalidade. O que é informalidade? É você trabalhar de bico, Autônomo. trabalhar sem carteira assinada, aí você não tem direito trabalhista, você não tem direito a férias, você não tem direito de aposentadoria. E quando você trabalha nessa condição, você não está pagando sua previdência, né? E nem está pagando a previdência de quem está recebendo agora, de quem já aposentou. E aí vai gerando uma crise, né? Vai acumulando a dívida lá da previdência. E aí esse sistema sempre vai quebrar. Quebrar por 2 motivos, né? Que é a questão da informalidade, junto com a questão da evolução da
pirâmide etária do Brasil, né? A população está envelhecendo e está tendo menos trabalhador contribuindo para pagar a aposentadoria de quem envelheceu. E aí esse modelo, que é o modelo de repartição, né? É você pagando para quem não está trabalhando agora. Quando isso foi feito, se eu não me engano, a proporção era de 8 pessoas trabalhando para um aposentado. Hoje o negócio, se eu não me engano, já está menos de 2 trabalhadores para cada aposentado. E aí esse negócio já deu ruim, né? Já teve lá a tal da reforma da Previdência que eles disseram que ia arrumar isso daí. Mentira pura. Né? Só aumentar a idade que o povo vai aposentar. E fizeram um monte de corte em cima do povo e mantiveram os privilégios em cima lá da classe militar, do juiz, dos políticos. Isso aí eles não mexem, né? É sempre na nossa conta. E a gente precisa mudar de modelo. Porque como a base do modelo é justamente formalidade no trabalho e ter mais trabalhadores do que gente aposentada, a gente vai precisar criar um novo modelo. O Ciro defende, por exemplo, o modelo misto, onde você vai misturar esse modelo de repartição com um modelo de capitalização. Esse é um modelo que é até um pouco mais liberal. Na última eleição, praticamente todos os candidatos, eu lembro que o Ciro defendia, Geraldo Alckmin defendia, o Bolsonaro defendia, Meirelles defendia, eu não lembro se o Haddad defendia esse tema. Mas eu acredito que sim, que até os economistas de esquerda tendem a concordar um pouco com isso. E é quando você atinge esse cenário populacional, tem pouca gente trabalhando para sustentar os aposentados, você cria um sistema onde você não vai pagar o do outro, você vai pagar só o seu. Né? Você vai pagar lá você vai tirar todo mês lá, que você já faz a contribuição atual, né? Todo mês você tira lá um pedacinho que vai para a aposentadoria de outro, esse modelo atual. Nesse outro, esse pedacinho da sua renda que você vai tirar para a sua aposentadoria vai para um fundo de capitalização e vai ficar lá rendendo uma taxa fixa, como se fosse uma poupança, só que com uma taxa um pouquinho melhor, se eu não me engano. Né? Porque a poupança hoje ela tá meio que negativando. A poupança hoje, se você colocar dinheiro na poupança hoje, você tá perdendo dinheiro. Porque cada aumento da inflação, a inflação não tá acompanhando? A poupança tá rendendo 6% e a inflação 10, 11, né, se eu não me engano. E aí você subtrai um do outro, você tá perdendo 3 a 4% de todo ano o dinheiro na poupança. Mas aí, esse fundo de capitalização não vai ser atrelado, não vai ter o mesmo cálculo que a poupança, justamente para evitar essa perca de recurso, né, que o pessoal tem quando a inflação começa a aumentar. Leandro, mas essa questão da previdência mesmo, questão de aposentadoria, da conta não fechar. Cara, mas não tá estranho porque, querendo ou não, ficou quando iniciou a... Como é que fala? Quando iniciou essa cobrança aí, pra sustentar essa contribuição, ficou muito tempo contribuindo, eu falo assim, no início, sem tá gastando, não. Não era pra ter uma reserva? Agora você vai falar, o Adri, era pra ter, mas só que passaram a mão. Eu falo no início. Não, porque quando começa a arrecadar, você vai cobrar só o suficiente para pagar os aposentados que já tem. Eu entendi o contrário, pra mim já tava pegando já e era até que o povo, alguns utilizam aí em alguns documentos, até um tempo bacana que no caso que dava pra Previdência dar uma estruturada caprichada e com isso, com essa reserva que teria, ia conseguir manter até em certas crises, ia conseguir dar mantida até nesses casos assim para se reestruturar de novo, para voltar ao equilíbrio. Mas então, pelo visto, não. Não, o pessoal, eles não tentavam arrecadar em excesso para expandir. Seria tão correto, um pensamento até interessante. Não, mas eu falo assim, porque vai que, vamos supor que naquela época a faixa etária
era de muito mais trabalhadores que aposentados. É um negócio até pra nós analisar futuramente, entendeu? Porque talvez entrou. Talvez Sim. entrou e era pra Criado, estar sobrando. Agora, com todas essas pilantragens aí e tal, aí fala que a Previdência tá quebrada. Isso são alguns Não, argumentos de mas, alguns, ó. sim, sim. Mas talvez nem seja a pilantragem por debaixo dos panos. Talvez seja até a pilantragem que é por cima dos panos, que é os juros da dívida. Ah, sim. Né? Porque se a Previdência daquela época lá ela tinha superávit, era bem provável que esse superávit estava sendo usado para bancar os juros da dívida, né? Todo ano a dívida vence e aí você tem que pagar os juros pro pessoal que comprou o título de dívida, né? Que é a tal da renda fixa. Então, a gente pode até pesquisar, pode ver se foi isso mesmo, se o dinheiro Sim, ó. do superávit da Porque muitos Previdência, falaram isso. Muitos né? da professora falaram, gente, eles falam que a Previdência tá quebrada, mas ficou. Vamos jogar um tempo hipotético aqui, uma suposição, galera. Nem que isso que eu tô falando é verdade. Isso é coisa que a gente ouve, pode ser até o fake news. Por exemplo, a Previdência ficou 40 anos arrecadando muito mais que isso a gente falava no início. Uhum. E hoje tá assim, por quê? Isso tem que ter estranho. Não, mas é bem provável, porque quando sobra dinheiro de um lado, eles jogam pro outro que tá, entre aspas, precisando, né?